envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha, eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha, eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Não pararei, mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso, até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Queridos irmãos e irmãs, o livro de Gênesis capítulo 5 apresenta a genealogia de Adão até Noé. À primeira vista, pode parecer apenas uma lista de nomes e anos de vida. Mas, ao olharmos com atenção, percebemos que este capítulo é muito mais do que uma sequência de gerações, é um retrato da fragilidade da vida humana após o pecado e, ao mesmo tempo, da esperança que nasce quando alguém decide andar com Deus. O refrão constante do capítulo é: e morreu. Ele nos mostra como a entrada do pecado no Éden trouxe a morte como realidade inevitável. Mas, em meio a esse ciclo de morte, surge uma exceção gloriosa, Enoque, que não experimentou a morte, pois andou com Deus e foi tomado por ele. O tema da mensagem de hoje é: andar com Deus em meio a um mundo marcado pela morte. Hoje vamos refletir sobre 3 grandes lições deste capítulo.
1. A realidade da morte como consequência do pecado. 2. O chamado para andar com Deus. 3. A esperança da vida eterna. 1. A realidade da morte. Desde Adão até Noé, o texto repete a mesma sentença, e morreu. Isso nos lembra Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A humanidade, criada para a vida, agora experimenta o peso da queda. Essa repetição nos mostra que a morte não é natural, mas consequência da desobediência. Cada geração que passa confirma a veracidade da palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 2. O chamado para andar com Deus. Em meio a essa realidade de morte, Enoque se destaca. O texto diz, andou Enoque com Deus, versículos 22 e 24. Enquanto os outros apenas nasceram, viveram e morreram, a vida de Enoque foi marcada por comunhão com o Senhor. Andar com Deus significa viver em intimidade, obediência e fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 declara que Enoque foi trasladado para não ver a morte porque agradou a Deus. Isso nos ensina que não importa quão sombria seja a geração em que vivemos, ainda é possível ter uma vida de comunhão profunda com o Criador. 3. A esperança da vida eterna. Ao tomar Enoque para si, Deus aponta para a vitória sobre a morte. Em Cristo, essa promessa se torna plena. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. O capítulo 5, que começa com a marca da morte, nos leva a lembrar que a última palavra pertence a Deus. A genealogia prepara o caminho para Noé, e Noé aponta para Cristo, o verdadeiro Salvador que nos dá vida eterna. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Reconheça a brevidade da vida. Este capítulo nos lembra que nossa passagem pela terra é limitada. Devemos viver cada dia com propósito e eternidade em mente. 2. Escolha andar com Deus. Em meio a um mundo distante do Senhor, podemos decidir viver como Enoque, em comunhão diária com Deus, através da oração, leitura da palavra e obediência. 3. Confie na esperança em Cristo. A morte não é o fim para os que creem. Assim como Enoque foi tomado, também nós seremos transformados ou ressuscitados para estar com o Senhor. 4. Deixe um legado de fé. Cada geração mencionada deixou descendentes. O maior legado que podemos deixar para nossa família e comunidade é o testemunho de uma vida vivida na presença de Deus. O livro de Gênesis capítulo 5 nos lembra da dureza do pecado e da certeza da morte, mas também da possibilidade de andar com Deus e da esperança da vida eterna. Assim como Enoque andou com o Senhor em sua geração, nós também somos chamados a andar com Ele em meio a um mundo corrompido. A grande pergunta que fica para nós hoje é, estamos apenas existindo, ou estamos andando com Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esta mensagem aqui no Querigma Bíblico. Se esta palavra abençoou sua vida, eu peço que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Oração final. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque mesmo em meio a um mundo marcado pela morte, o Senhor nos chama para andar contigo. Ajuda-nos a viver como Enoque, em comunhão diária, agradando ao teu coração. Fortalece a nossa fé e renova em nós a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa cada irmão e irmã que recebeu esta mensagem, e que possamos todos deixar um legado de fé para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém.